Hoje nós vamos estudar uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós estamos vendo nessa época de Natal uma série de textos que trabalham a resposta da pergunta: por que Jesus Cristo nasceu? Nós já vimos que, em primeiro lugar, porque o homem está debaixo da ira de Deus. Romanos capítulo 1 diz isso. Em segundo lugar, porque Jesus é o servo do Senhor, o servo prometido pelos profetas do Antigo Testamento, e nós vimos isso em Isaías capítulo 53. Em terceiro lugar, vimos que Jesus veio a esse mundo para perdoar os nossos pecados. Marcos 2 deixa isso muito claro. E por isso, conforme vimos na semana passada, ele tinha de ser totalmente homem e totalmente Deus para cumprir esse papel, esse trabalho. Mas um dos textos fundamentais para entendermos sobre por que Jesus Cristo nasceu é o texto de Gálatas, capítulo 3, versículos de 6 até 14. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé. Ao contrário, o que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Gostaria que nós orássemos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e os nossos corações sedentos estão para ouvi-la. E eu oro para que o Teu Espírito abra os olhos do nosso coração, para que possamos compreender essas palavras que acabamos de ler. E que não apenas compreendamos essas verdades, mas que elas tenham vida e cor na nossa fé. Que ao passo em que venhamos a descobrir as maravilhosas riquezas dessa passagem, a nossa fé se fortifique e se fortaleça em Cristo. E a nossa gratidão seja expressada por adoração ao Senhor. Eu oro assim, no nome de Teu Filho Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele levou o evangelho aos Gálatas e ali fundou a igreja na região da Galácia, que hoje é a atual Turquia. E ele teve de passar por aquela região porque ele estava doente. E, pela não coincidência, mas cristocidência, ele teve de passar por ali. E a sua doença acabou sendo uma ferramenta para que Deus salvasse os Gálatas, aquelas pessoas. E com o passar do tempo, ele teve de ir embora e deixou a igreja nas mãos de alguns líderes criados ali. Só que com o tempo, alguns judeus chegaram na igreja. E esses judeus, eles começaram a ensinar um outro evangelho. Olha o que Paulo diz lá no capítulo 1, versículos 6 a 7. Ele escreve, depois desse tempo distante da igreja, o seguinte: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Na verdade, essa perversão do evangelho era ensinada por esses judeus que se diziam cristãos, que para que a pessoa fosse salva, ela precisava fazer mais algumas coisas além de simplesmente crer em Jesus. Por exemplo, eles tinham que guardar dias e datas. Eles tinham de praticar a circuncisão.
eles tinham de cumprir toda a lei de Moisés, entre outros requisitos. E Paulo escreve essa carta de uma maneira bem pesada, ele vai usar alguns termos, chamando eles de tolos, de insensatos, mas com muita seriedade, para alertar eles contra o perigo desse falso ensino. E ele vai dizer que esse outro evangelho, e quem ensina esse outro evangelho, deve ser amaldiçoado. Olha o que ele diz no versículo 8 do capítulo 1 ainda. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja anátema, ou seja maldito, amaldiçoado. Perceba que Paulo diz, se eu mesmo chegar e falar outra coisa, eu tenho que ser amaldiçoado. Ou se um anjo aparecer e falar, olha, eu tenho uma nova revelação de Deus, não é só Jesus que salva, esse anjo tem que ser amaldiçoado também. Esse ensino não era a verdade. E no capítulo 3, Paulo está dizendo que a santificação, ela acontece da mesma forma com que acontece a salvação. É pela fé na pregação do Evangelho. Então não são os atos externos que nos purificam, mas é a fé naquilo que Deus diz. E à medida que você vai crendo na palavra de Deus, Deus vai te transformando de dentro para fora, e você vai começando a rejeitar o pecado. E no capítulo 3, versículo 5, que é o versículo anterior ao nosso, ele disse assim: aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Ou seja, o Espírito Santo e os milagres de Deus, eles não podem ser produzidos por obras humanas, mas pela fé na pregação do Evangelho. Por isso, o argumento de Paulo é que nós não devemos tentar fabricar a salvação, como aqueles judeus estavam ensinando. Então, como eu faço para ser salvo? Cumpra essas 10 regras e você será salvo. Mas também não significa que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Foi até tema de uma das perguntas na semana passada. Porque ele diz que essas coisas só acontecem quando a pessoa crê e confia verdadeiramente na pregação do Evangelho. É assim que Deus concede o Espírito e os milagres e a santificação também. E agora, Paulo vai responder 3 perguntas cruciais sobre a salvação do homem. A primeira pergunta que nós vamos ver ele respondendo é como o homem é salvo. Versículos 6 até 9. Depois, por que a salvação não é por meio das obras? Versículos 10 até 12. E por fim, o que Jesus Cristo tem a ver com toda essa história? Versículos 13 e 14. Vamos responder a primeira pergunta. Como o homem é salvo? Olha novamente o que ele diz dos 6 ao 9. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei, então, que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Paulo acabou de dizer que tanto a salvação quanto a santificação acontecem por meio da fé na pregação da palavra de Deus. E agora ele vai dar um exemplo do passado, de como isso aconteceu lá atrás. Versículo 6 ele diz: assim foi com Abraão. Assim o quê? A salvação e a santificação de Abraão. Foi pela fé. Ele explica no versículo, ele creu em Deus. Ele exerceu fé, ele exerceu confiança no que Deus disse, e isso lhe foi atribuído como justiça. A palavra atribuído aqui significa foi creditado, foi colocado na conta dele como se ele fosse justo. Aqui Paulo está citando Gênesis 15, versículo 6, que vai dizer essas mesmas palavras. Ou seja, Abraão foi declarado justo por Deus, não por causa das suas boas obras, mas porque ele exerceu fé no que Deus disse. Os pecados de Abraão foram perdoados não pelo que ele fez, mas porque ele creu no que Deus falou. É isso que Paulo disse no versículo 6. E por isso, olha o que o 7 ele afirma. Eles deviam saber que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. São aqueles que exercem a fé na palavra de Deus, como Abraão exerceu. É interessante porque os judeus, eles se orgulhavam muito
de que eram filhos de Abraão. E muitos daqueles que estavam ali na Galácia diziam que eles eram salvos simplesmente por serem descendentes de Abraão. Só que Paulo está dizendo que ser filho de Abraão não é suficiente. Porque ele está dizendo, Abraão foi salvo porque creu. E você só vai ser salvo se crer. E ele diz no versículo 8, foi isso que a Escritura disse. Ela previu, ela antecipou por meio da fé que Deus tornaria justo, Deus justificaria os gentios. Lembra que gentil é todo tipo de gente no mundo todo. Mas perceba o que ele está dizendo aqui, no versículo 8. A Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão. Sabe o que significa boa notícia? É a tradução da palavra evangelho. E sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Que quando a Escritura pré-anunciou o evangelho a Abraão, ela estava dizendo que todas as nações seriam abençoadas por Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus pregou o evangelho a Abraão. Aqui Paulo está citando Gênesis 12:3, em que Deus diz, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. É interessantíssimo isso que está acontecendo aqui. Porque lá em Gênesis 12, é Deus quem está falando com Abraão. Aqui, Paulo diz que é a Escritura que está falando com Abraão. Ou seja, a voz de Deus é a própria Escritura. E a Escritura é a própria voz de Deus. E o que foi pré-anunciado a Abraão? Paulo está dizendo, as boas notícias. O Evangelho. E a bênção de Abraão é para que povo? É só para os judeus? Ele está dizendo todas as nações. E por isso ele conclui no versículo 9, os da fé. Aqueles que creem no Evangelho são abençoados com o crente Abraão. Em resumo, o que Paulo está dizendo aqui em uma sentença é o seguinte: Abraão foi salvo e santificado pela fé no Evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Abraão não foi declarado justo por Deus porque ele tinha feito coisas boas ou porque ele obedeceu à lei. Até porque a lei, na época de Abraão, nem existia. A lei vem depois de Abraão, com Moisés. A única forma de Deus perdoar Abraão foi porque ele se arrependeu dos seus pecados e porque ele creu na palavra de Deus, ele creu no Evangelho. E era isso que todos os descendentes de Abraão deveriam fazer: serem crentes como Abraão foi crente. E aqui nós temos a primeira lição sobre salvação. Lembra? Como o homem é salvo? Essa é a nossa pergunta. A resposta de Paulo é a seguinte: a salvação do homem sempre foi e sempre será por meio da fé no Evangelho. Sempre foi e sempre será assim. Interessante isso, porque não há lugar no céu para quem obedeceu à lei e para quem creu em Jesus. Ah, você está aqui no céu por quê? Ah, porque eu confiei em Jesus Cristo. Aí você, eu sou judeu, eu obedeci toda a lei, então por isso eu estou aqui. Não há lugar no céu para esses dois tipos de pessoas. Há lugar somente para quem creu em Jesus. Mesmo que Cristo não havia nascido na época de Abraão, obviamente, muitos milhares de anos depois é que Cristo nasceu, Deus tinha prometido que Jesus viria para Abraão. Por isso, as pessoas do Antigo Testamento, elas foram salvas pela fé no Cristo que viria no futuro. Mesmo que elas não soubessem muito sobre ele, havia a promessa de que ele viria. E as pessoas do Novo Testamento são salvas pela fé no Cristo que veio. E hoje as pessoas são salvas pela fé nesse Cristo também. Então sempre tem essa pergunta de escola bíblica, né, ou de criança: como que as pessoas antes de Cristo eram salvas? Será que era porque obedeciam à lei? Não. Paulo está dizendo, Abraão não foi salvo pela lei. Abraão não foi salvo porque foi bom. Ele foi salvo porque creu em Cristo. Creu no Evangelho que falava de Cristo. Por isso, tem uma grande lição aqui para nós. Nós não podemos achar que temos chance de sermos salvos simplesmente por obedecer regras ou por viver uma vida religiosa. Porque é necessário depositar a nossa esperança de salvação na pessoa de Jesus Cristo, somente nele. Mas tem mais uma lição prática aqui, e tem a ver com os pais e mães. Eu acho que do auditório só eu e minha esposa não temos filhos. Todos nós temos, todos vocês têm filhos.
Perceba que os filhos de Abraão, não foram salvos só porque Abraão foi salvo. Paulo está dizendo que os filhos de Abraão precisavam crer na mesma coisa que Abraão creu para serem salvos. Crer no Evangelho. Por isso, a aplicação para os pais é que você não pode achar que filho de crente é crentinho. Que só porque você é salvo, quer dizer que seus filhos serão salvos. Não é só porque você exerce fé no Evangelho que seu filho vai ser salvo. Ele também precisa exercer fé em Jesus Cristo. Isso também significa que se eu sou filho de crente, isso não é garantia de que eu sou crente. Eu também preciso tomar uma decisão por Cristo. É por isso que no trato com seus filhos, os pais devem insistir que eles conheçam a Escritura, que eles conheçam Jesus Cristo e que eles precisam tomar uma decisão por Cristo também. Filhinho, filhinha, papai e mamãe tomou uma decisão por Jesus. Papai e mamãe vai para o céu, mas porque crê em Jesus. Se você quiser ir para o céu, você também precisa crer. Você precisa seguir os passos de Cristo também. Isso é muito prático, né? Como o homem é salvo? É porque ele é filho de um crente? É porque ele obedece à lei? Porque ele faz boas obras? Ou porque ele é religioso? Não. A resposta de Paulo é: a salvação do homem sempre foi e sempre será por meio da fé no Evangelho. Segunda pergunta do nosso texto: por que a salvação não é por meio das obras boas que nós fazemos? Por que será que não? Por que eu não posso ser aceito por Deus pelas coisas boas que faço? Ou porque eu obedeço os 10 mandamentos? Enfim, olha o que os versículos 10 a 12 nos dizem. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Por quê? O justo viverá pela fé. A lei não vem da fé. Ao contrário. O que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Por que a salvação não é por meio das boas obras? Você vai concordar comigo que hoje em dia muitas pessoas falam em maldição hereditária. Já ouviu falar disso? De que você herda a maldição que os seus pais tinham e que você tem que quebrar a maldição, ir na igreja no dia da quebra de maldição. Então você fuma, você bebe, você é um assassino porque o seu pai tinha uma maldição e agora você é amaldiçoado e por isso você segue os passos do seu pai, enfim. Outros vão ter muito medo de serem amaldiçoados. Talvez por macumba, talvez por palavras de pessoas que mexem com o ocultismo, né? Não, olha, cuidado, não mexe com aquela pessoa que ela pode proferir uma palavra contra você, você está perdido, você vai ser amaldiçoado por ela. Tem pessoas que acreditam que são amaldiçoadas por espíritos malignos, ou por terem uma vida sofrida. Poxa vida, minha vida é triste, eu acho que eu sou amaldiçoado. Talvez uma vida cheia de catástrofes, cheia de tristezas. E certa vez eu me lembro como se fosse hoje uma senhora que eu encontrei no meio da rua com a perna quebrada. Ela escorregou e quebrou o osso da perna. E socorri ela, levei ao hospital. Tive a oportunidade de conhecer a família dela, na verdade o filho dela. E uma miséria terrível. E tivemos a oportunidade de levar alguma cesta básica, orar por aquela senhora. E eu lembro como se fosse hoje a frase que aquela senhora me disse. Depois de me contar toda a sua vida, a miséria que passava, ela disse: pastor, eu só posso ser amaldiçoada. Eu tive a oportunidade de abrir em Gálatas para ela e mostrar o que de fato é uma pessoa amaldiçoada. Olha o que Paulo explica nos versículos 10 até 12. Versículo 10 ele vai dizer: a bênção de Deus vem pela fé no Evangelho. Porque todos os que são das obras da lei, é isso que Paulo está dizendo, ou seja, todos aqueles que tentam praticar o que a lei de Moisés diz, estão debaixo de maldição. Que loucura!
E ele diz que isso é confirmado pelo que está escrito. Aqui Paulo vai citar Deuteronômio 27, versículo 26, que diz assim: todo aquele que não obedece à lei é amaldiçoado. Perceba aqui que a maldição, ela é para todos os homens, não só para os judeus. Por dois motivos. Primeiro, para os homens que tentam obedecer à lei, mas não conseguem. Se eles não cumprem a lei, eles estão debaixo de maldição. Mas em segundo, também para os homens que nem sabem que a lei existe, mas que também não a obedecem. Isso aqui é interessante. Porque se a gente parar para pensar, ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Quanto mais os 613 mandamentos que provêm da lei de Moisés e suas interpretações. Quem conhece os 10 mandamentos? De cor. Quem conhece? Quem tem ousadia de falar? Eu tenho lido um livro sobre a ética dos 10 mandamentos e nesse ano que vem nós vamos estudar sobre os 10 mandamentos. 1/4 por mandamento. E nós vamos decorar os 10 mandamentos, porque é uma vergonha sermos cristãos e não conhecermos os 10 mandamentos. Mas por enquanto, eu não vou jogar um peso nas suas costas, nós vamos abrir lá em Êxodo e ler os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 2, e vamos até o versículo 17. Olha o que o texto diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não furtarás. 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o relacionamento do homem com Deus. Os outros 6 mandamentos, o relacionamento do homem com os outros homens. Mas vamos pegar, por exemplo, o 6º mandamento: não matarás. Quem é que consegue cumprir esse mandamento a vida toda? Eu nunca matei ninguém. Amém. Amém, que bom. Mas Jesus disse que quem odeia já é assassino. Você já odiou alguém? Sim, eu já odiei alguém. Você cometeu assassinato no seu coração. Mateus 5:22, Jesus vai dizer isso. Vamos olhar para o 7º mandamento: não adulterarás. Eu nunca cometi adultério. Amém? Que bom. O adultério físico. Mas Mateus 5:28, Jesus vai dizer que quem olha para a mulher ou olha para um homem com um desejo impuro no seu coração, já adulterou com ele ou com ela. Talvez aqui nós abaixemos a nossa cabeça e digamos: me perdoa, Deus, eu já adulterei. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem dentre nós nunca mentiu ou nunca falou mal dos outros pelas costas? Você consegue ver o peso dos 10 mandamentos para as costas de alguém que quer ser aceito por Deus cumprindo os 10 mandamentos? Todo homem nasce amaldiçoado. Por quê?
porque ele é incapaz de cumprir a lei de Deus. Vamos voltar lá para Gálatas. Por isso, Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 11, é evidente, é claro, é notório que ninguém é declarado justo, é justificado pela lei. Mas, ele vai citar aqui Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. A salvação ela só acontece pela fé no que Deus promete, porque ninguém é bom o suficiente para cumprir a lei de Deus. Por isso, Deus diz que perdoa os pecados por meio da fé em Jesus. E no versículo 12, Paulo vai dizer que a lei não procede da fé, a lei não vem da fé. Isso porque, e agora ele cita Levítico 18, versículo 5, somente aquele que fizer tudo o que está na lei viverá. Ou seja, sabe o que Paulo está dizendo? Só quem cumpre toda a lei é abençoado por Deus. Quem conhece aquele texto de Tiago, capítulo 2, versículo 10? Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Ou seja, a lógica de Paulo lá em Gálatas é: quem cumpre toda a lei vai ter vida eterna. Porque é uma pessoa justa, é uma pessoa santa, sem pecado. Mas Tiago diz: quem consegue? Quem consegue cumprir a lei? Mesmo que eu cumprisse todos os mandamentos de Deus, mas quebrasse só um, é como se eu fosse culpado de todos, porque eu não sou perfeito, santo o suficiente. É por isso que o argumento de Paulo em Gálatas 3 é: todos os homens estão amaldiçoados por Deus, por causa do seu pecado. Essa é a resposta da pergunta: por que não podemos ser salvos pelas boas obras que fazemos? A resposta é: porque todo homem é amaldiçoado, porque ninguém consegue obedecer à lei de Deus. Porque ele é pecador, ele é incapaz de cumprir a lei. E se mesmo ele fosse capaz, pensa aqui, ele ia precisar de fé para ser salvo? Não. Ele ia simplesmente se apoiar na sua capacidade de ser justo e dizer: Deus, eu mereço o céu, porque eu consigo cumprir tudo. Por isso, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto sobre salvação é que todo homem que não obedece a todos os mandamentos de Deus é amaldiçoado. É isso que a lei diz. Não adianta você ser bonzinho em algumas áreas somente. Se você não consegue obedecer toda a lei, você é amaldiçoado pela lei. E essa é a maldição que nós devemos temer, mais do que a maldição hereditária, que é uma falsa doutrina, mais do que talvez a maldição que uma mãe de santo pode lançar sobre nós. É a maldição da lei. O homem que tenta ser salvo por fazer as coisas boas está amaldiçoado. O homem que não tenta ser salvo e nem liga para Deus também está amaldiçoado. Porque todos estão debaixo da lei. Isso significa que você pode estar num culto a Deus e ser amaldiçoado. Por quê? Porque você se apoia nas suas boas obras ou nas coisas boas que você faz para ser salvo. Se apoia em ser membro de uma igreja, em cantar em um coral, em participar de um ministério, em pregar no púlpito, em fazer evangelismo e achar que essas coisas vão te tornar justo diante de Deus. A pessoa pode estar dentro de uma igreja e estar amaldiçoada por Deus. Por que a salvação não é por meio das obras? Porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus. E por isso todo homem que não obedece a todos os mandamentos de Deus é amaldiçoado pela lei. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas nessa lei. Aí que vem a terceira pergunta. O que Jesus tem a ver então com essa história? Versículos 13 a 14. Se parássemos por aqui, sairíamos para nos suicidar. Porque estamos desesperados. Ainda bem que o texto não para por aqui. Olha o que Paulo diz, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo.
a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. O que Jesus tem a ver com toda essa história? Perceba que no versículo 13, Paulo vai dizer que quem nos tira da maldição da lei é Cristo. E ele faz isso tornando-se maldição em nosso lugar. Ou seja, Jesus coloca a nossa maldição nas suas costas. Se faz maldito, apesar de ser bendito. E onde ele fez isso? Paulo cita Deuteronômio 21, 23, que diz: todo aquele que for pendurado no madeiro é amaldiçoado. Maldito é ele. Quando Jesus se fez maldito em nosso lugar? Quando foi pendurado em um madeiro, na cruz. Tudo começa a fazer sentido. Ou seja, quando Jesus é crucificado, mesmo sendo abençoado por Deus, por não ter pecado nenhum, Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Jesus nunca pecou. Ele cumpriu a lei. Mas quando foi crucificado, ele se tornou amaldiçoado, tomando sobre si a nossa punição. A nossa maldição. E o versículo 14 vai dizer que ele fez isso para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A nós, que não somos judeus. Essa bênção é alcançada em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus significa dentro de Cristo Jesus. Você entra para a pessoa de Cristo, entra em um relacionamento com Ele. E essa bênção se resume a recebermos a promessa do Espírito. O Espírito Santo. E nós recebemos isso pela fé em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, haviam promessas que seriam cumpridas no dia em que o Salvador viesse à Terra. E uma delas é que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os crentes. Todos teriam a plenitude do Espírito. E Paulo está dizendo, ser abençoado significa ser liberto da maldição do pecado e receber o Espírito Santo pela fé em Cristo Jesus. Quando você crê na pessoa de Cristo, você recebe o Espírito e nesse momento você deixa de ser amaldiçoado, porque você confia que Cristo pagou o preço da sua maldição na cruz. E você recebe a bênção que vem do sacrifício dele. Essa é a resposta de Paulo para a pergunta: o que Jesus tem a ver com a nossa salvação? A resposta é: abençoado é aquele que tem o Espírito Santo, porque ele crê no sacrifício de Jesus Cristo. É interessante isso, porque a gente falou sobre maldição, né? E o texto respondeu. Mas também, hoje em dia, se fala muito de bênção, né? Bênção é ter prosperidade financeira, bênção é ter uma boa saúde, a saúde de um cavalo, né? Firme, que nunca fica doente. Bênção é ter uma igreja cheia. Paulo está dizendo, bênção não é prosperidade, bênção não é saúde, bênção não é sucesso. Bênção verdadeira é salvação. É perdão de pecados, é libertação da maldição do pecado, da maldição da lei. Por isso, existem apenas dois tipos de pessoas no mundo. Primeiro, os abençoados. Quem são os abençoados? Os que têm a Cristo. Os que não estão debaixo da lei. Aqueles que têm o Espírito Santo porque creem na pessoa de Cristo, porque se arrependem dos seus pecados e porque foram perdoados pelo sacrifício de Cristo. Mas nós temos em segundo lugar o segundo grupo de pessoas na terra, os malditos, amaldiçoados. E estamos usando a expressão bíblica. Não significa que não possam fazer coisas boas, de jeito nenhum. Tantas pessoas que não creem em Jesus que fazem coisas boas na terra. Mas eles estão debaixo de maldição. Porque eles não conseguem cumprir a lei de Deus. E mesmo quando tentam, não conseguem. E a lei é imparcial. Não cumpre, é amaldiçoado. Está debaixo de maldição. A grande pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: em qual grupo você está?
Ser abençoado requer uma escolha pessoal sua. Não são os outros que podem fazer isso por você. É necessário que você deposite a sua esperança de salvação em Jesus Cristo. Porque todo aquele que não está em Cristo, dentro da família de Cristo, está debaixo da maldição da lei. E a lei o condena. E no dia do juízo final será condenado à perdição eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Conclusão. Como o homem é salvo? Primeira pergunta. Resposta: sempre foi, não só hoje, mas desde o Antigo Testamento, pela fé no Evangelho. Segunda pergunta: por que a salvação não é por meio das obras? Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. E a lei diz que se você não consegue fazer isso, você está debaixo de maldição. Terceira pergunta: o que Jesus tem a ver com tudo isso? Quando nós cremos no sacrifício substitutivo de Cristo por nós, nós somos libertos da maldição da lei. Porque no Calvário Ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos abençoados com o Espírito Santo. Eu quero concluir com 3 aplicações para nós, baseadas nesse texto. A primeira é para que a gente saiba de algo. Saiba que a sua salvação, ela não depende daquilo que você pode fazer de bom para Deus, mas depende do que Jesus Cristo já fez por você na cruz. Jesus pagou por seus pecados, coisa que você nunca conseguiria fazer. Nós nunca conseguiríamos pagar pelos nossos pecados. Então, se você crê nesse sacrifício, Deus perdoa os seus pecados, e é simples assim. O Evangelho é isso. Tem gente que depois que ouve isso, fala: não, mas não pode ser só isso. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, não é possível, ser salvo só pela fé. Tem muitas pessoas que saem de igrejas sérias e vão para igrejas em que eles têm que fazer algo para serem aceitos, porque não se contentam com a mensagem do Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho uma criancinha pode entender, porque Deus quis assim. Por isso que Paulo vai dizer: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O Evangelho parece loucura para o mundo, mas é a sabedoria de Deus para salvar o perdido. É simples assim. A sua salvação não depende do que você faz de bom para Deus, mas do que Jesus Cristo fez por você na cruz. Saiba disso. Segunda aplicação. Olhe para as pessoas que não creem em Cristo como pessoas debaixo da maldição da lei de Deus. E aqui eu quero que você pense muito bem no que eu acabei de falar. Eu sei que é duro isso. E aqui você vai imaginar o seu vizinho, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu irmão. E eu também estou imaginando os meus familiares. Mas no sentido em que Paulo está dizendo aqui, e a lei confirma isso, estas pessoas, se não creem em Cristo, estão debaixo de maldição. A maldição que a lei traz, porque eles não cumprem o que a lei ordena. Então a única solução para essas pessoas é crerem no sacrifício de Cristo no seu lugar. Coisa que espero que você já esteja fazendo. Por isso, isso não tem que te desanimar, mas te motivar a olhar para as pessoas a quem você tanto ama e convidar essas pessoas para ouvir essa mensagem. A pregar o Evangelho para elas. Porque elas estão amaldiçoadas e nem sabem. Porque Jesus não é só um nome religioso, mas é o meio pelo qual o homem é liberto da justa condenação ao inferno. É por isso que é urgente a salvação das pessoas. É por isso que é urgente você pregar a palavra de Deus aos seus filhos. É por isso que é urgente, desesperadamente urgente, que você ore pelo seu cônjuge, que você ore pela sua mãe, que você ore pelo seu filho, para que Deus abra os olhos do seu coração e que ele ouça o Evangelho. Olhe para as pessoas dessa maneira e você vai mudar a sua maneira de conversar com as pessoas. Em último lugar, não olhe para a sua própria vida com orgulho, porque a sua salvação não é resultado da sua bondade. Isso aqui talvez é o que mais nos quebra.
nada do que nós pudéssemos fazer alcançaria o favor de Deus. Nem 3 dos 10 mandamentos nós conseguimos cumprir, quanto mais toda a lei. Isso deve nos partir ao meio, nos humilhar. Como dizia John Stott, não há espaço para o orgulho na vida cristã. Ou você é cristão, ou você é orgulhoso. Os dois não dá para ser. Porque um cristão genuíno é um cristão humilhado. Porque ele sabe que a salvação não é pelos seus méritos, é graça de Deus. Aquilo que ele faz de bom, tudo aquilo que ele produz para Deus, é resultado da graça de Deus na vida dele. A santificação dele é graça de Deus. O cristão não merecia nada disso. Que isso quebre o nosso orgulho e nos faça aproximar de Deus com mais humildade. Que isso nos constranja e também nos motive a obedecer à voz de Cristo com gratidão a tudo que Ele fez por nós. Amém?